Olá, você que é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, dar um like, comentar e compartilhar. Ninguém em Varginha esquece janeiro de 1996. Pode até fingir que esqueceu, pode rir, pode chamar de exagero, mas esqueceu? Não. Porque quando algo estranho acontece numa cidade pequena, ele gruda na memória coletiva como ferrugem. Era um dia quente e abafado, daqueles que dão dor de cabeça. 3 meninos voltavam para casa, conversando sobre qualquer coisa, quando viram algo perto de um muro. Agachado, no começo acharam que era um cachorro machucado. Chegaram mais perto e aí o corpo reagiu antes da mente. Não era cachorro, não era gente. Era baixo, magro demais, pele escura como brilho estranho, como se estivesse molhada ou oleosa. A cabeça era grande, os olhos vermelhos, fundos, olhando direto para elas. Não parecia agressivo, parecia assustado. Elas saíram correndo, gritaram, choraram. E quem já viu medo da verdade sabe, aquilo não era invenção. No mesmo dia começaram os movimentos estranhos. Bombeiros chamados para capturar um animal. Só que ninguém dizia que animal era esse. Militares começaram a aparecer pela cidade, caminhões do exército passando em ruas onde nunca tinham passado antes, áreas isoladas sem explicação. A versão oficial? Nada demais. Sempre nada demais. Mas aí surgem os detalhes que não encaixam. Um policial envolvido na captura teria ficado doente dias depois. Uma infecção generalizada, rápida demais. Morreu jovem. A família nunca teve respostas claras. O hospital da cidade recebe visita de militares armados, médicos orientados a não comentar, prontuários que ninguém nunca viu, equipamentos que não eram comuns para a cidade naquela época. E aí vem a parte que deixa tudo ainda mais estranho. As histórias batem. Pessoas diferentes que nunca conversaram entre si descreveram a mesma coisa, o mesmo cheiro forte, parecido com enxofre, a mesma criatura pequena, encurvada, com olhos vermelhos, o mesmo clima de pressa, de nervosismo, de não fala disso. Anos depois, tentaram desacreditar tudo. Disseram que era um morador com deficiência. Disseram que era imaginação. Disseram que era histeria coletiva. Mas nenhuma dessas versões explica a presença do exército. Nenhuma explica o silêncio forçado. Nenhuma explica por que tanta gente mantém o mesmo relato até hoje. E tem outra coisa que quase ninguém comenta. O ET de Varginha nunca foi descrito como um monstro. Nunca atacou ninguém, nunca correu atrás de ninguém, sempre aparece como algo perdido, vulnerável, fora do lugar. Talvez seja isso que incomoda tanto. Porque a ideia de um ser desconhecido, assustado, capturado e escondido é mais perturbadora do que a ideia de uma ameaça. O ET de Varginha virou meme, fantasia, camiseta, mas para quem estava lá, não é engraçado. É só estranho demais, real demais. E fica a pergunta que atravessa décadas. Se não era nada, por que tanto segredo? Talvez nunca saibamos o que realmente aconteceu naquela tarde quente. Talvez tenha sido o maior engano coletivo do Brasil. Ou talvez alguma coisa tenha caído do céu. E alguém decidiu que a história acabava ali. Mas uma coisa é certa. Varginha nunca mais foi só Varginha depois disso. Gostou da história? Então se inscreve no canal, dá um like, comenta e compartilha. Obrigada. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. E se a pergunta errada nunca foi: existem aliens? Mas sim, eles já estão aqui?
Olha em volta, o mundo está estranho demais para ser só coincidência. Tecnologias avançam rápido demais, ideias surgem do nada, pessoas aparecem, mudam tudo e somem. E se alguns deles não vieram em naves? E se aprenderam a se misturar? A ideia de aliens entre nós sempre foi tratada como loucura, mas toda teoria começa assim. Ninguém espera invasões barulhentas, ninguém espera discos voadores pousando em praças. Se eu fosse de outro mundo, faria diferente. Observaria, aprenderia, copiaria, esperaria. Tem relatos de pessoas que parecem deslocadas. Não entendem emoções básicas, não dormem direito, não envelhecem como deveriam, dizem coisas estranhas, como se estivessem repetindo algo que aprenderam recentemente. Coincidência? Talvez. Ou talvez seja exatamente assim que funcionaria. E se os governos sabem mais do que dizem? Documentos somem, arquivos são trancados, testemunhas são desacreditadas rápido demais. Sempre a mesma resposta: nada encontrado. Mas quem garante? Olha para o céu. Ele não precisa estar cheio de naves para ser ameaçador. Às vezes o perigo não vem de cima, vem do lado, sentado perto demais. E se os aliens não estão tentando nos destruir, mas nos entender? Ou pior, nos substituir aos poucos? A pergunta não é se eles existem, é se você reconheceria um. Se eles estivessem olhando para você agora. Porque se estiveram entre nós, eles não vão avisar. E o silêncio sempre foi a melhor forma de observação. Você não acha? O que você achou desse episódio aqui? O que você achou desse texto? Fala aí, comenta aí embaixo, dá a sua opinião. Você acha que existem aliens? Bom, vou esperar a sua resposta. Então, não se esqueça de dar o like. Tchau!